Vamos começar. Primeiro, jovens, muito boa noite, muito obrigado a todos que estão aqui presentes. O que o tio vai tentar fazer hoje aqui? O tio vai tentar colocar aqui um pouco daquilo que eu sei. É óbvio que assim que um assunto como esse vai se tornar o assunto do momento, todo mundo vai falar sobre o assunto. E, obviamente, nem todas as pessoas vão ter uma preparação mínima para falar sobre o assunto. Por que eu estou me arvorando a falar sobre o assunto? Eu sou historiador de formação, eu trabalho com geopolítica diariamente há uma década e meia, eu faço meu doutorado em História Contemporânea, sou um estudioso de sovietologia e acredito que para vocês que talvez não tenham tanta possibilidade, nem chance, nem tempo de ter um conhecimento mais aprofundado, mais agudizado sobre a história e sobre a geopolítica da localidade, da região da Ucrânia, bem como da relação com a Rússia, bem como das relações históricas anteriores que ali tiveram, né, eu acredito que eu possa contribuir com uma introdução ao assunto. Por que eu falo uma introdução ao assunto? Porque não é a meu planejamento aqui esgotar esse assunto. A gente tem que entender, gente, que em geopolítica mocinho e bandido serve para brincadeira de criança e para filme de faroeste. A vida real, ela é muito mais matizada do que isso. Ela é muito mais numa escala de cinza do que uma solução maniqueísta básica. Então qualquer pessoa que virar e falar assim, olha, é isso, é aquilo, só tem todo mundo do lado X está certo, todo mundo do lado Y está errado, as coisas não são bem assim, né? Então o que eu quero ponderar um pouco com vocês? Eu quero ponderar um pouco com vocês um pouco dessa história anterior que veio antes, um pouco da história recente da região e, para além disso, um pouco das movimentações que estão acontecendo aqui, bem como de um plano geopolítico mais geral daquilo que está acontecendo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é indicar para vocês gente que é infinitamente melhor do que eu, e eu já separei isso aqui, por isso que eu tô fui pro lado errado, por isso que eu tô já mudando aqui. Para quê? Para eu poder colocar para vocês, tá, algumas pessoas que eu vou recomendar que vocês sigam, não somente agora para essa questão específica, mas para questões de geopolítica em geral, né, e mais especificamente para as questões que envolvem o leste europeu, o centro asiático, né, que são mais específicas, né? Então, assim, a primeira pessoa que eu quero recomendar aqui para vocês é o David, tá? Tô colocando aí no chat o link do Twitter do David. O David é um rapaz muito bom de serviço que está fazendo um acompanhamento em tempo real da situação. Recomendo também o Geopolítica em Foco, que é o site do David, que é um site muito bom, aonde vocês podem acompanhar isso em uma longa duração. Por quê? Porque ele vem escrevendo muito sobre geopolítica em toda a região há muito tempo, tá? A segunda pessoinha que eu quero recomendar para vocês é o Rodrigo Yanhes, né? O Yanhes, ele é historiador de formação. O Rodrigo, ele é radicado na Rússia há muito tempo, né? Fala tão bem quanto o David, fala talvez até melhor do que o David, é um rapaz que vive na Rússia. Camarada Rodrigo, que sofreu uma profunda sacanagem aqui na Globo News, então, inclusive, para além da recomendação, fica a minha total e irrestrita solidariedade com a covardia, com a vileza e servileza que foi cometida contra o camarada Rodrigo. O Rodrigo, eu tive o prazer de gravar com ele já mais de uma vez, já recebi ele no meu canal do YouTube, já recebi ele no Revolu Show, então recomendo muito para vocês o trabalho do Rodrigo. Vou colocar aqui
para vocês o link do Twitter do Rodrigo, para quem quiser acompanhar o que o Rodrigo vem falando da situação. Eu, particularmente, muitas vezes tendo a concordar mais com o David do que com o Rodrigo em certas análises, mas isso é uma coisa muito comum, muito diuturna e muito justa, tá? Recomendo demais o trabalho do Rodrigo. O Rodrigo é um cara absurdamente sério e bom de serviço. Minha terceira recomendação de perfil a se seguir aqui, tá, é a recomendação do Hugo, tá? O Hugo Albuquerque, ele é editor lá na Autonomia Literária. Para quem não tá lembrado, para quem já viu no meu canal, vocês já viram o Hugo antes. Por quê? Porque o Hugo, ele fez comigo o vídeo que eu fiz sobre Afeganistão. O Hugo é um sujeito que tem um conhecimento profundo e profuso de geopolítica na região da Eurásia inteira, no mundo inteiro. O Hugo é muito bom de serviço, é um cara muito estudioso. Fica aqui para vocês estas 3 recomendações de pessoas brasileiras, de perfis que vocês podem seguir, que vão contribuir muito para isso. Aí vocês vão virar e vão falar assim: ah, João, mas eu quero um vídeo. Tá? O Hugo fez um vídeo ainda essa semana que foi uma live muito boa. Essa eu consegui ver toda. A outra que eu vou recomendar, eu tô recomendando sem ver, de tanta confiança que eu tenho nos caras, tá? Que ele fez com o Takahashi da Caixa de Ferramentas sobre a questão da crise na Ucrânia e do cerco à Rússia. Essa live foi da semana passada, do dia 17 de fevereiro, agora já tem uma semana, o ano está voando como sempre, né? Ou seja, esta é uma live que ocorreu uma semana antes de principiarem os ataques. Hoje houve uma outra live, essa eu ainda não tive a oportunidade de ver, do pessoal da Fórum. Deixa eu colocar o link aqui para vocês da live que teve antes, tá? Aqui, ó, pronto. Essa é a live no canal da Autonomia Literária, essa é a live no canal da Fórum. Essa live no canal da Fórum, ela teve a participação tanto do Hugo como do Ianhes, que tinha sido minha recomendação. O único que não participou foi o David, porque o David é um louco que está o tempo inteiro sem parar um segundo, acordado, só Deus sabe como que ele está fazendo. Eu coloquei o link errado, gente, é terrível, né? Coisas que acontecem na live.com.br, tá? E agora Deus sabe por que eu coloquei a home da Ópera em inglês. Bem, revista Ópera, tá? Na parte de internacional, em Europa, vocês vão conseguir achar milhões de artigos sobre a questão da Ucrânia. A Ópera vem acompanhando, não de hoje, tá? Mas há anos isso, e tem textos muito bons. Esse texto especial do Pedro Marinho. Pedro Marinho é outro cara genial, que faz um trabalho continuado muito, 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 muito bom, tá? Que eu também recomendo, tá? Hoje vocês vão ver que eu tô interagindo menos com vocês no chat agora. Por quê? Porque eu estou pegando esse vídeo e vou portar este vídeo para o meu canal de YouTube, porque eu pretendo colocar, né, este vídeo, ou pelo menos uma parte do corte do que vai ser a live de hoje, tá? Lá no canal do YouTube. Então você que vai ver o vídeo depois no canal do YouTube, você vai ver também que na descrição do vídeo, todas as pessoas que eu estou recomendando, os textos, os links, tudo isso estará na descrição do vídeo no canal. Estou falando esse preâmbulo todo antes, por quê? Porque eu acho que eu não sou a pessoa mais absurdamente gabaritada. Acho que tem gente muito melhor do que eu, mas eu acho que eu tenho como contribuir, e eu acho que eu tenho a obrigação de contribuir, uma vez que eu estudo a situação eurasiática como um todo, estudo geopolítica, estudo sovietologia. Pois muito bem, vamos tentar criar um panorama aqui, lembrando que isso é um panorama introdutório, tá? Não pretendo gastar mais do que 20 e poucos minutos aqui para fazer isso, tá? A primeira coisa que eu acho que é importante a gente entender
é que o conflito que hoje a gente está vendo na nossa frente, ele não começa hoje, né? Ele é o fruto de uma longa duração, né? As durações históricas, elas são longas, as coisas não acontecem da noite para o dia na historiografia, e da mesma forma o que a gente vê hoje com esse conflito que está acontecendo, ele tem uma origem, né? Eu vou falar de várias coisas. A primeira coisa que eu quero falar é do nacionalismo chauvinista, etnocêntrico e xenofóbico ucraniano. Por quê? Porque ele existe há mais de um século. Tá? Duas figuras são particularmente importantes para a gente entender, né, esse nacionalismo chauvinista, etnocêntrico, xenófobo ucraniano. O primeiro cara que eu acho que é importante a gente falar é do Simon Petliura. Tá? O Petliura, ele é o cara responsável, né, por liderar uma luta de independência ucraniana a partir da queda do Império Russo em 1917. Luta essa da qual ele vai estar do lado dos exércitos brancos, do general Piłsudski na Polônia, né, que era um sujeito brutalmente antissemita. Para vocês terem uma ideia, antes da besta nazifascista tomar o poder, antes do nazismo cometer a Shoah, que é o holocausto dos judeus, cometer também o Porajmos, que é o holocausto dos ciganos, que ninguém fala, matar tudo quanto é comunista, depois os progressistas, pessoas com deficiências, minorias étnicas, zizás. O maior momento de mortandade concentrada do povo judeu tinha sido exatamente nos pogroms que foram realizados na Europa do Leste. Tá? Só na região da Ucrânia foram mortos entre 35 e 50 mil judeus, ao mínimo, em mais ou menos 1000 pogroms diferentes que ocorreram nesse período ali, né, da virada da década de 10 para a década de 20, dos quais a gente pode garantir que ao menos 500 foram cometidos pelas tropas de Simon Petliura. Tá? Este é Petliura, este é o homem que vem sendo elevado a um herói nacional na Ucrânia atual. Tá? Vamos caminhar um pouco para frente, vamos falar do Stepan Bandeira e vamos falar da OUN, né? A OUN, ela vem antes do Stepan Bandeira, né? Não é só o Stepan Bandeira que vai criar, né? Mas já em 1933, né, ele já tenta instaurar esse Estado ucraniano, né? E a OUN, que é a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, vai assassinar o Bronislaw Pierak, que era o ministro do interior do governo polaco. Em 1934, Bandeira vai ser condenado por esse crime, né? Deveria cumprir uma pena de morte que vai ser substituída pela prisão perpétua, né? Ele vai manter por perto diversos círculos militares alemães que são favoráveis à independência da Ucrânia, vai organizar grupos expedicionários da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, e quando a Alemanha nazista invade finalmente a União Soviética, ele prepara uma proclamação de 30 de junho de 1941 da criação de um Estado ucraniano em Lviv, aonde ele jura lealdade a Adolf Hitler. Aqui eu vou citar a tradução inteira desse documento que eu traduzi do original em ucraniano, tá? E eu cito: a proclamação do Estado ucraniano. Pela vontade do povo ucraniano, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, sob a direção de Stepan Bandeira, proclama a restauração do Estado ucraniano, pela qual gerações inteiras dos melhores filhos da Ucrânia deitaram suas cabeças. A Organização dos Nacionalistas Ucranianos, sob a direção de seu fundador e líder, Yevhen Konovalets, empreendeu nas últimas décadas uma sangrenta batalha contra a escravização moscovita bolchevique. O governo soberano ucraniano garantirá ao povo ucraniano a
ordem, o desenvolvimento compreensivo de todas as suas forças e a satisfação de todas as suas necessidades. 2. Nas terras ocidentais da Ucrânia está sendo formado um governo ucraniano que está subordinado ao governo nacional ucraniano, que será formado na capital da Ucrânia, Kiev, pela vontade do povo ucraniano. 3. O recém-restaurado Estado ucraniano, prestem atenção, trabalhará em estreita colaboração com a grande Alemanha Nacional Socialista, que, sob a liderança de Adolf Hitler, está criando uma nova ordem na Europa e no mundo e está ajudando o povo ucraniano a se libertar da ocupação moscovita. O Exército Revolucionário Popular Ucraniano, que está sendo formado nas terras ucranianas, continuará a lutar com o exército alemão aliado contra a ocupação moscovita por um Estado soberano do Concílio Ucraniano e pela nova ordem em todo o mundo. Viva a Ucrânia Soberana Unida, viva a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, viva o líder da organização, iada, iada, iada. Ou seja, nós estamos falando de uma organização que é abertamente nazista. Abertamente nazista, tá? Para além disso, por mais que tenha sido criada toda uma história no pós-guerra de que, na verdade, estas pessoas estavam lutando ao mesmo tempo contra os nazistas e contra os russos e contra os bolcheviques e contra a União Soviética, a verdade dos fatos é que a organização, a OUN, né, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos, ela foi, desde a sua fundação, abertamente nazista. Os próprios documentos do Reich, tá, trazem estas ligações intestinas que existiam entre a galera do Stepan Bandeira e os nacionalistas e o nacionalsocialismo alemão, ou seja, o nazismo. Bem, então a gente vê aí, né, que este nacionalismo chauvinista, etnocêntrico e xenófobo e nazista, ele já existe desde lá de trás, tá? Então, assim, falamos do Petliura, falamos do Bandeira, né? Vamos pensar um pouco aqui do outro lado da fronteira, né? A União Soviética, o que ela vai fazer como uma das primeiras coisas quando os bolcheviques vão chegar ao poder? Uma das primeiras coisas que eles fazem é precisamente a legislação de Stalin como comissário da questão nacional, que ele vai fazer, né, a legislação garantindo a autodeterminação dos povos, tá? Vai ser por meio dessa autodeterminação dos povos que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai poder ser uma união de repúblicas, ou seja, vai ter, né, a possibilidade também da secessão, assim como teve, por exemplo, a secessão da Finlândia. Pois muito bem. A verdade é que, pesem todos os seus pesares, aconteça tudo o que acontecer, durante o período da União Soviética pós-21 até a queda em 91, nós vamos ter a Ucrânia dentro da União Soviética. Com a queda da União Soviética, a partir de 1991, nós vamos ter a formação do que é o Estado Nacional Ucraniano Contemporâneo, tá? Então, o Estado Nacional Ucraniano Contemporâneo, com as fronteiras como a gente conhecia ele, vai ser de 91 em diante. O que vai acontecer exatamente nessa época? Bem, a gente está falando do final da Guerra Fria, e no final das Guerras Frias, um lindíssimo país chamado Estados Unidos vai propor
um acordo, uma vez que no final da Guerra Fria, com o fim da União Soviética, também termina o Pacto de Varsóvia, os Estados Unidos vão se comprometer a não expandir a OTAN para o leste. Tá? O que isso significa dizer? Significa dizer que eles falam assim, não, nós vamos ficar quietos aqui no nosso canto, nós não vamos começar a cercar vocês de forma nenhuma. Confia. Bem, eu vou pegar aqui um mapa, porque eu acho que esse mapa é importante, e vou tentar aumentar ele aqui na tela e colocar ele para vocês. Isso aqui é a expansão da OTAN desde 97. Tudo isso que vocês estão vendo de roxo clarinho aqui se juntou à OTAN depois de 97. Ou seja, absurdamente, contra tudo que foi prometido, a surpresa enorme para todos aqueles que conhecem os Estados Unidos e que conhecem a OTAN. A OTAN não só continua a existir, gente, a OTAN não tinha por que existir. Tá? A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que deveria servir durante o período da Guerra Fria para conter o comunismo, ela não tinha nem por que existir depois da queda. Mas existe. E aí ela falou assim, olha, vou expandir não, confia. Tá aí o mapa, né? Muito difícil brigar com o mapa, né? Então vocês estão vendo aí, né, o que é o mapa da expansão da OTAN pós 97. Pois muito bem, vamos voltar aqui ao nosso raciocínio para a gente pensar o que está acontecendo, né? Então os Estados Unidos vão quebrar este acordo de não expandir a OTAN para o leste e vão expandir a OTAN pelo leste. Eles não vão quebrar só esse acordo, né? A gente vê a mídia burguesa o tempo todo arrotando caviar para falar de que absurdo que é a Rússia levando a guerra para a Europa de novo, porque a Sérvia não existiu. A Sérvia não fica na Europa, a Sérvia é um condado no interior do Piauí, né? Então assim, e guerra também, né, gente? Guerra só é quando gente branca morre no Ocidente, né? Todas as outras intervenções para levar a liberdade capitalista, essa a gente não conta. Mas, pois muito bem, a União Soviética cai, a gente tem a formação, né, da comunidade dos estados independentes, os estados vão ficando independentes, assim como aconteceu em vários outros estados pós-soviéticos, assim como aconteceu também na Rússia, né, a recuperação do capitalismo vem junto também com o crescimento das oligarquias locais, né, e este aumento desta força. O que a gente teve na Ucrânia, ao menos até mais ou menos 2013, tá? Foi uma tentativa de correr pelo certo e curtir o veneno, vamos colocar assim, né? A Ucrânia, ela nem flertava só com os Estados Unidos, nem só com a Rússia, né? A Ucrânia, que em 2013 ainda era presidida pelo Yanukovych, né? Ela ficava num equilíbrio de tentar boas relações com o Ocidente, boas relações com a Rússia, tá? Então muitas vezes o pessoal vai falar assim, o Euromaidan trouxe a liberdade para a Ucrânia, que tinha um governo títere soviético. Mentira. Tá? Em 2013 vai começar então, né, o Euromaidan, tá? O Euromaidan por causa do Parque Maidan, onde as pessoas vão se reunir, só que ele é rapidamente cooptado por setores mais o pessoal saiu do esgoto, que são os bandeiristas, que são essa galera que acha que Bandeira, que Petliura são grandes heróis nacionais, que são nazistas para um caralho. Os caras não são pouco nazistas, não. Os caras são muito nazistas. Os caras são polinazistas. Pravissector, Batalhão Azov, vários outros. Os caras são absolutamente nazistaços. Então a gente tem, né, um conceito que a gente bate aí ad nauseam, a gente fala tanto do conceito que ele começa a perder a validade dele
que é o conceito de guerra híbrida, né, que de fato acontece ali na Ucrânia com a tentativa de uma revolução colorida. Quando essa revolução colorida não consegue exatamente fazer tudo que ela precisava fazer, começam os conflitos de baixa intensidade. Bicho, conflito de baixa intensidade de cu é rola. Né? Conflito de baixa intensidade é de baixa intensidade para mim que mora em Belo Horizonte. Tá? Se a gente for pegar o que aconteceu na Crimeia, o que acontece em Lugansk, o que acontece em Donetsk, foi de tudo menos de baixa intensidade. Se a gente voltar no plebiscito há um ano e pouco atrás, é quase 5.000 pessoas mortas. Tá? Então isso é o conflito de baixa intensidade. A mídia gosta muito de vender a ideia de que agora vai começar a morrer gente. Tá morrendo gente no Donbas, na Crimeia, em Lugansk, em Donetsk. Para dentro da Rússia tem campo de refugiados nas áreas todas ali em volta da fronteira. Já está morrendo gente há muito tempo. Tá? Não é de hoje que isso está acontecendo. Mas vamos, né, continuar nesses protestos que foram cooptados. A gente começa a ver símbolo nazista para tudo quanto é lado, foto do Bandeira para tudo quanto é lado, foto de grupo ucraniano que apoiou Hitler, enfim, derruba o Iakunov. Nossa senhora, o Yanukovych. Não tô nem conseguindo falar que eu tô cansado, desculpa. Então o que vai acontecer? Né, vai começar uma perseguição desse governo neofascista, colaboracionista com esses setores todos fascistas. Lembrando, gente, que esses setores nazistas, abertamente nazistas, eles não são só um órgão paramilitar. Muitas dessas pessoas estão dentro da estrutura de Estado, dentro da estrutura de exército. Tá? Em Odessa eles juntaram os comunistas todos e botaram fogo neles vivos. Tá? E aí começa com essa proibição das organizações comunistas e tal, e vai degringolando cada vez mais nessa xenofobia. Então vai ter uma postura abertamente anti-Rússia, né? E aí o flerte com a OTAN começa a aumentar pra caralho, né? Então assim, se proíbe o uso do idioma, começa uma política eugenista de separação, né? Você cria essa retórica xenofóbica absurda, né? Lembrando que é um lugar que tem permeação cultural, né, dos etnicamente russos com os ucranianos por sécula seculorum, tá? As pessoas às vezes soltam umas bobagens do tipo: a Rússia agora entrou na Crimeia. Rússia vem colonizando a Crimeia desde o século XVIII, né? Então a gente tem que entender que as coisas são matizadas. Eu ainda vou chegar no Putin, gente. Tá? Eu ainda vou chegar no Putin, né? E aí, gente, obviamente, o fato do Zelensky ser judeu não diminui isso em nada. Nada. Tá? Mas vamos lá. Então a gente vai ter, né, essa cooptação do governo ucraniano por esses setores, né? Em um primeiro momento, quando começam as batalhas intestinas do Donbas, que surgem, né, as forças de segurança de Donetsk e Lugansk. Detalhe, né, as forças de segurança de Donetsk e de Lugansk que estavam brigando contra o exército da Ucrânia, né? Então, assim, esse governo que está perseguindo são as forças de segurança local e os insurgentes locais contra um aparato de exército que os perseguia, né, que vai reagir e vai declarar a independência de Donetsk e Lugansk, o que basicamente vai começar ali uma guerra civil. Né? Esta guerra civil que vai começar, num primeiro momento, a Rússia não quer reconhecer a independência de Donetsk e Lugansk e vai buscar um acordo diplomático-militar com a Ucrânia, que vai ser assinado na Bielorrússia, tá? Em Minsk, na capital da Bielorrússia, que é o Acordo de Minsk, o Protocolo de Minsk, o nome que você quiser de Minsk, chama ele, tá? Que é basicamente um cessar-fogo que tem 12 pontos. O primeiro dos pontos é o cessar-fogo, e aí vem terminar com a questão da política eugenista, terminar com não sei o que, não sei o que. Não importa agora qual que é o resto da questão do acordo. O que importa é que 30 segundos depois que os acordos de Minsk foram assinados,
eles foram rompidos primeiro e continuamente pelo lado ucraniano. Tá? Para vocês terem ideia, o cara que negociou o acordo do lado de Lugansk, ele é assassinado numa explosão de um café depois, que leva mais 20 civis junto. Tá? E isso continua ocorrendo por anos e anos e anos a fim. Nós estamos falando de um acordo que é lá de 2014 para 2015 e o rolê continua acontecendo até o presente momento. Né? Então a gente tem que entender, né, que este acordo foi o maravilhoso acordo para inglês ver. Né? O governo Biden vai entrar aí na história agora, porque a gente tem que lembrar também, gente, que não é só, né, a OTAN que é um jogador aqui, não é só a Ucrânia que é um jogador nesse sentido, não é só a Rússia que é um jogador nesse sentido. Né? A gente está pensando numa geopolítica mais global. Quem que é o cara que banca a OTAN, que é o pica das galáxias da OTAN? O pica das galáxias da OTAN é o senhor Estados Unidos. Tá? Então, o senhor Estados Unidos, a gente tem que lembrar, vou fazer um pequeno detour agora para a gente falar um pouquinho de Estados Unidos. Vamos falar de Estados Unidos. Estados Unidos tem uma longa tradição de invadir qualquer povo que ousa sonhar com autodeterminação e liberdade desde o Haiti. Ou seja, nós estamos falando de um país que tradicionalmente vem invadindo outros povos, ao menos desde o final do século XVIII. Mas vamos pegar os Estados Unidos principalmente nos últimos 70 anos. Quando a gente começa a analisar as dezenas e dezenas, né, são mais de 50 invasões dos Estados Unidos nos últimos 70 anos, a gente nota uma tendência dos governos do Partido Democrata a serem grandes águias de guerra. Né? Os governos do Partido Democrata têm uma tendência maior a agudizar ou continuar os conflitos. Significa que o governo republicano não começa conflitos? Não significa. Ele começa vários deles, e se ele não começa, ele continua todos os que os democratas fizeram. Mas quando a gente pega, por exemplo, o que o Clinton fez, o que o Obama fez, e agora o que o Biden está tentando fazer, né, a gente consegue ver, né, essas dezenas de invasões que vão acontecendo. Por quê? Porque a economia estadunidense é brutalmente dependente do seu complexo militar e industrial, e existem interesses geográficos muito maiores para os Estados Unidos no mundo inteiro, que necessitam da potência imperialista e dos seus sabujos, que são também os seus devedores. Né? Vamos lembrar que quem paga o rerolamento da dívida dos Estados Unidos são os seus credores. Quem está bancando os gigantes do pé de barro é a Europa como um todo, os países centrais e todos os países dependentes que estão ali atrás. Né? Então isso é muito importante para os Estados Unidos. Qual que é a importância para os Estados Unidos de arrumar uma grande confusão ali com a Rússia, com a Ucrânia, de expandir a OTAN para lá? Bem, a Rússia, ela é basicamente responsável, tem uma grande responsabilidade pelo aquecimento da Europa. Né? O Nord Stream, né, e a tentativa de construir o Nord Stream 2 são responsáveis pelo fornecimento de gás de boa parte da Europa. Quem que adoraria tomar o fornecimento de gás de energia da Europa? Se eu falar quem, vocês talvez adivinhem. Estados Unidos. Né? Então o governo Biden, que é um governo que vem com uma popularidade extremamente baixa, com um problema de popularidade que não somente, né, vai acontecer da questão interna, mas a gente tem uma legislação legislativa de meio termo chegando, né, e tentando tirar esse mercado de gás europeu, vai aumentar a tensão e vai começar a escalar essa provocação para tentar colocar a Ucrânia dentro da OTAN. Enquanto isso, na Ucrânia, a gente tem um outro detalhe, que é o próprio Zelensky. Né? O Zelensky, gente, ele é... Eu não quero dizer nomes para evitar o processinho, mas ele é como se fosse um representante do CQC que tivesse chegado à presidência.
Zelensky era um comediante, tinha um programa muito famoso na Ucrânia, que era tipo um professor que faz um discurso. E é assim, cara, é pós-política, antipolítica, tudo, sabe? Assim, muda muito para permanecer a mesma coisa. Né? O Zelensky tinha este programa, né? E aí assim, ele é o cara contra a corrupção e que esse discurso que não é político e blá 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 e blá 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 e blá blá blá, né? E sai candidato como se fosse uma brincadeira e acaba chegando lá, né? É óbvio que é uma pessoa bastante inexperiente no jogo político e inclusive boa parte do gabinete do Zelensky, que é o pessoal que trabalhava com ele, né? Dentro do rolê dele de humor e tal, né? Apesar de ser este cara outsider, malucão, o CQC ucraniano, ainda conseguiu dar um nó tático no Biden e tirar 5 bilhões em armamento dos caras para conseguir se armar para fazer essa guerra. O que vai acontecer agora? A Ucrânia vai ser imolada no altar da OTAN, ela vai ser entregue como um boi de piranha, crime ocorre, nada acontece, feijoada. Eu vou voltar lá na Rússia agora, porque eu falei da Ucrânia, mas eu não falei da Rússia, né? Vamos voltar para a Rússia, porque a gente não pode, não deve não pode ter ilusões com o Putin, tá? Primeiro, Vladimir Putin. O Vladimir Putin consegue ser ainda mais pró-oligarcas na Rússia do que o Yeltsin foi. Tá? O governo do Vladimir Putin é um governo extremamente ortodoxo, cristão ortodoxo, conservador, ligado com todas as oligarquias, plutocrata, ligado com toda a burguesia russa. Tá? A base de sustentação dele sempre foram os conservadores ortodoxos. Não é à toa a perseguição às minorias LGBTQIA+, dentro da Rússia. Tá? Não é que se o Putin pudesse, ele ressuscitaria o czar. Se o Putin pudesse, ele seria o czar. Qualquer pessoa que faça uma comparação do Putin com a União Soviética, ela ou desconhece completamente toda a história do Putin, da União Soviética, do governo do Putin e de tudo o que aconteceu na Rússia nos últimos 100 anos, ou ela é mal intencionada e ela está usando de ideologia para fazer propaganda anticomunista. De duas uma, vocês decidam qual que é. Pois muito bem, o Putin, no seu discurso pré-gravado antes da invasão, ele começa por criticar aquela lei que eu falei lá atrás da autodeterminação dos povos. Aquela lei que foi assinada por Lenin embaixo e por Stalin em cima, que era o comissário das nacionalidades. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que o Putin não está de forma nenhuma tentando reconfigurar a União Soviética. Não é, em momento nenhum, o desejo do Putin reconfigurar, reconstruir, retrazer a União Soviética. Quero deixar isso muito claro, porque muitas vezes o Ocidente se baseia num meme dos Simpsons. Os caras acham que ele vai apertar um botão, o Kremlin vai virar de cabeça para baixo e vai voltar à União Soviética. Não vai. O Putin é muito grão russo. O Putin é muito nacionalista russo. O Putin não é, de forma nenhuma, o cara que vai reconstruir a União Soviética, muito antes, pelo contrário, seu discurso é uma crítica bizarra, inclusive, de Lenin.
Pois muito bem, vamos avançar mais um pouco também sobre a questão do Vladimir Putin. Deixa eu só dar um trago aqui. Beber uma água. Eu falei que eu ia falar 20 minutos no máximo, tô falando a 40 já, né? Desculpa, gente, eu falo demais. Deixa eu voltar onde eu tava então. Né? Então o que a gente tem? A gente tem o Putin, que constrói essa base sólida de oligarcas e plutocratas, né? E, gente, é óbvio que o Putin não está sendo o sacrossanto defensor das minorias russas étnicas da Ucrânia. Se fosse para ser o sacrossanto defensor das minorias étnicas russas da Ucrânia, ele já podia ter entrado há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Existem diversos outros interesses que estão envolvidos aí, né? Você tem interesses comerciais, você tem interesses geopolíticos, então a gente tem que matizar as coisas para entender quem é o Putin, o que é a Rússia hoje. Uma coisa que eu quero pontuar e que eu acho que é importante, e aí sou eu como historiador, porque conceito para historiador é uma coisa importante. A gente tem que entender que se o conceito iguala experiências históricas diferentes num mesmo balaio, ele não é um bom conceito, tá? Então, se eu viro e falo que o imperialismo estadunidense e o que acontece na Rússia é tão imperialismo quanto, eu estou pegando duas coisas que não são necessariamente iguais e estou reduzindo elas a um balaião, a um guarda-chuva gigante. A formação do capitalismo na Rússia pós-queda da União Soviética é extremamente autocrática. Existe uma tentativa de expansionismo defensivo, eu vou pontuar esse expansionismo defensivo, que essa é uma frase muito estranha, sobre regiões e territórios que são etnicamente russos, como uma proteção da hinterland russa. A gente tem que pensar que a Rússia vai até a Eurásia, mas a parte ocidental da Rússia está bem exposta, e você tinha estados tampões ali antes que você não tem agora. O que aconteceu ali na Geórgia, o que está acontecendo ali em Lugansk, em Donetsk, o que aconteceu na Crimeia, isso faz parte dessa geopolítica russa capitalista, um capitalismo autocrático, mas virar e falar assim, é tão imperialista quanto, é tudo imperialismo igual, eu particularmente acho conceitualmente muito falho. Dito isso, achar que o Putin é o pai dos povos, que o Putin é o novo Lenin, que o Putin vai recomeçar a União Soviética, é idílico, é descolado da realidade. Ainda assim, né, neutralidade fica muito bem em sabão, né? O que é neutro é detergente, né? Então a gente tem que entender o seguinte: eu particularmente acho, e agora eu vou caminhando para o fim e vou terminar o corte aqui, né? Se a gente consegue ver no Assad, apesar de todos os pesares, ninguém comunista vai abraçar o Assad achando que o batismo é a solução para lugar nenhum. Mas você tem o ISIS do outro lado. Você tem o Estado Islâmico do outro lado. Ninguém acha, nem deve ter ilusão nenhuma com Putin. O que precisa? A OTAN tem que acabar para ontem. Quem vai ser os dois grandes vencedores desse conflito? Magnata de petróleo, barril do petróleo Brent já passou de $100. Vendedor de arma. Tá aí os dois grandes vencedores do conflito. Quem continua e sempre são os grandes perdedores desse tipo de conflito? A população civil. Isso é fácil. Eu tô aqui falando uma platitude, uma obviedade. E a gente tem que lembrar que essa população civil já está morrendo há muito tempo. São os trabalhadores que vão sofrer. Enfim, né? Apesar de tudo isso,
a gente tem que entender que o que aconteceu com uma formação de um Estado, que as estruturas estatais são permeadas de nazistas. O Hollande está fazendo uma raid agora para mim, na hora que eu estou literalmente terminando o corte. Então peço desculpa a todos vocês do Orlando que estão chegando aí com a tropa do Orlando, tá? Né? E assim, não escorreu uma lágrima nesses 8 anos. A gente tem que entender que essas estruturas nazistas, abertamente nazistas do Estado ucraniano, têm que ser varridas da história da humanidade. Nazista tem que voltar a ter medo, tem que apanhar até a suástica virar catavento, tá? Então esta é a minha pequena introdução de 45 minutos que eu tô falando sobre o assunto, né? Então, assim, para boa parte dessa população de russa étnica que está sendo perseguida ali, né, a gente não está vendo o começo de uma guerra, a gente está vendo o provável fim de uma guerra civil que já dura quase uma década, tá? Então vamos, né, tentar ponderar todas essas questões, né, para a gente entrar. Eu espero que vocês que estejam vendo esse vídeo depois cortado lá no canal, que esse vídeo introdutório, que esse vídeo onde eu só toco muito por cima a superfície tão complexa, tão matizada do conflito, sirva para que depois vocês possam, né, se aprofundar muito mais do que eu com as pessoas que eu indiquei no começo da live, que são muito melhores do que eu e que sabem muito mais profunda e mais profusamente do que eu. Os links vão estar aí embaixo, tá? Então, nesse caso, um beijo para você que está vendo o vídeo no YouTube. E agora eu vou continuar a live na Twitch. Para vocês do YouTube vai entrar os pequenos recados da necessidade. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Ok, jovens, terminamos por aqui então hoje, né? E deixando só 2 recadinhos: os cupons, paraíso dos cupons do tio, cupons continuados, o cupom nas Ciências Revolucionárias, assim disse João, 10% de desconto. E agora a gente fechou com a Boitempo, tá? Então tem um cupom para todo o catálogo da Boitempo, assim disse o João 20, tudo junto, 20% de desconto. É isso, beijo do tio, até semana que vem.